Olá, saudações, sou Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Wallace, sou formador de mentores, de coaches, de advisors, também atuo como tutor dos alunos de formação, do EAD que a gente tem, de formação de mentoring, de coaching, de advice. E muitas pessoas me falam sobre como lidar com a procrastinação, isso é um tema assim muito comum. Então eu resolvi aqui fazer um vídeo sobre essa questão. A procrastinação é não fazer alguma coisa que precisa ser feita. Eu preciso fazer, mas não faço. Sabe? Eu vou empurrando com a barriga, vou deixando para lá. É mais ou menos assim, é deixar para depois e não ter nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, nesses aspectos, isso é um aspecto assim doentio que não poderia acontecer. Agora existem também muitas coisas que podem ser adiadas por não serem tão importantes ou que não requerem uma energia que nós não temos num determinado momento, ou porque não é conveniente, o que não significa, na realidade, uma procrastinação. Então, em tudo na nossa vida, nós precisamos ter o equilíbrio, O equilíbrio é sempre o caminho do meio, É necessário que seja feito assim, às vezes alguma coisa sem adiar, e também algo a adiar, e a gente precisa ter esse aspecto do equilíbrio, do caminho do meio, sem prejudicar ninguém, sem que isso cause prejuízos para os outros e nem para nós. Inscreva-se aqui no nosso canal, dá o seu like, por favor, deixe o seu comentário. Agora, para lidar com a questão da procrastinação, que é muito prejudicial, existem duas maneiras, sabe? Você pode usar uma maneira ou ambas. Ao mesmo tempo. Isso vai depender muito da tua capacidade, da tua condição. Eu vou falar da primeira forma como lidar com a procrastinação. Então essa primeira maneira é descobrir as causas dela. Então nós precisamos primeiramente entender que tudo que acontece sempre tem uma causa. E que se essa causa for removida, o efeito cessa. Então a procrastinação em si não é algo concreto que existe por si. Ela sempre tem várias causas por trás disso que desencadeiam a própria procrastinação. Então, isso é um processo que acontece, inclusive na própria procrastinação. Só pode ser procrastinação tua ou de outras pessoas também. Então, quando a pessoa descobre as causas, ela pode ter, isso pode ser uma composição de várias coisas ou várias causas. Tais causas podem ser, por exemplo, uma incapacidade física, pode ser uma paralisia de alguma forma, é uma falta de compreensão, ou é uma preguiça mesmo, ou é um problema mental, é falta de vontade. Às vezes a pessoa está mal, tem uma depressão, ou tem um trauma de infância que afetou muito, ou tem medo de morrer, não se sente amado, não se sente merecedora. Às vezes é falta de experiência também naquilo que ela vai fazer, ela fica com medo. Às vezes a pessoa não sabe o que quer da vida, não sabe decidir as coisas, ela ainda não assumiu a sua vida e muitas vezes é uma pessoa que se sente infeliz com tudo. Ou também pode ser um medo de perder o que já conquistou. Às vezes a pessoa está buscando culpados por um monte de coisas em função da sua procrastinação. Ou às vezes a pessoa é vítima do mundo, pobre de mim, sofro tanto, ou achar que o mundo vai acabar, por que eu vou fazer isso? Ou às vezes a pessoa pode estar presa numa crença limitante, sabe? A crença limitante é achar que a vida não vale a pena, achar que não merece ser vitorioso na vida. Ou às vezes a pessoa ela deixa a sua vida na mão dos outros e ela não assume a sua vida e vai deixando assim ao Deus dará. Ou às vezes a pessoa está esperando um salvador, alguém que me salve dessa procrastinação, etc., mas ela não faz nada. Muitas vezes a pessoa sente insatisfação com tudo, isso é muito comum também. Ou às vezes a pessoa levou um fora, sabe, está com saudades de alguém, ela não quer fazer nada, ou ela acha que a vida é realmente uma grande droga, sabe? Sentir-se incapaz, às vezes a pessoa se sente incapaz, sabe? Está vivendo um período difícil. Ou ela sofreu algum abuso, e tantas outras coisas, sabe? Então, é um leque de coisas que podem levar a uma procrastinação. Então, nesses casos, a pessoa precisa fazer uma análise bem acurada do que se passa
das marcas que ela carrega, o que está acontecendo com ela, né, que está causando essa procrastinação, e pode ser várias causas. Então ninguém vai eliminar, né, a procrastinação de uma pessoa, é ela que precisa resolver por si, né, e ela precisa trabalhar consigo mesmo. Né, e quando a pessoa ela não consegue lidar consigo mesmo, ela precisaria procurar uma ajuda, né, para poder eliminar essas causas. Pode ser procurar, por exemplo, um coach, pode ser procurar um mentor, pode procurar um terapeuta, às vezes um médico, um aconselhador, etc. Mas também precisa confiar muito na sua força interior, né? Essa força interior da pessoa está sempre presente para ajudar. E a segunda forma de lidar com essa procrastinação, né, para eliminar essa procrastinação doentia, ela trata de adquirir uma forma bem positiva de lidar com você mesmo. Ou seja, precisa assim, ativar novos potenciais internos. Nós, seres humanos, temos um potencial enorme, um potencial infinito, dormente, não ativado. Então, se a gente, de alguma forma, conseguir ativar esses potenciais, né, isso vai criar novos hábitos. E esses novos hábitos, eles são novos circuitos neurônicos que passam por cima dos circuitos neurônicos anteriores da procrastinação. Então eu crio novos circuitos neurônicos, eu passo por cima dos antigos e passo a deixar de lado a procrastinação. Por exemplo, você pode se propor a ser uma pessoa proativa e pronta e fazer o que precisa ser feito. E a partir disso, por você mesmo, por tua própria força de vontade. Então isso é um aspecto positivo e é um método moderno. E que pode funcionar muito bem para você, se for o caso. Então a psicologia positiva, ela funciona dessa forma, de trazer à tona os pontos fortes, os pontos que estão lá, mas que ainda estão eventualmente adormecidos, ou então de trazer os pontos fortes e positivos de cada um e dar uma força para isso. Então isso é ver o aspecto positivo das pessoas e não ficar lutando contra o negativo. Essa é uma forma. Funciona para algumas pessoas. Existe uma nova metodologia também chamada de pontos fortes. Essa metodologia de pontos fortes também é muito interessante, né, e pode auxiliar muito bem nessa questão. Mas é necessário, sim, realmente experimentar qual é o método que serve para você, né, se é você realmente detectar todas as causas, você buscar soluções para remover essas causas, ou então trazer esse método novo da parte positiva. Mas precisa o quê? Ter força de vontade, e isso é da pessoa. Então eu queria ter trazido aqui para você esses esclarecimentos. Dá um like aí no canal, por favor. Entre em contato para conhecer os nossos cursos. Tá ok? Muito obrigado, gente. Valeu!